Terceira rodada do Campeonato Paulista deste final de semana. Deste sábado, 4h30, Guarani Oeste de Barueri. Às 7h, Corinthians Ponte Preta. Domingo, às 5h, Santos e São Paulo. O jogo será no Pacaembu. Ainda São Caetano Palmeiras, 7h. Também Mirassol Novo Horizontino. Também domingo, 19h30, RB Brasil Bragantino. Na segunda-feira, às 5h30, Ituano São Bento, e teremos às 8h, Botafogo de Ribeirão e Ferroviária de Araraquara. Jogo que foi interrompido por causa da chuva em Mirassol na noite desta quinta-feira e concluído desta sexta à tarde. Mirassol bateu o RB Brasil pelo placar de 1-0. O São Paulo é campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Empatou com o Vasco no Pacaembu 2-2 no tempo normal. Nos pênaltis, vitória do São Paulo, portanto, tricolor campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os idosos ao volante. Esse é um tema bastante polêmico. Confira a matéria. Essa é a Sarita aos 24 anos, idade em que tirou a carteira de motorista. Prestes a completar 90, ela continua dirigindo. Eu acho que eu dirijo bem. Eu ainda quero ser o que puder independente, né? Sarita faz parte dos mais de 2 milhões de brasileiros entre 71 e 90 anos com habilitação. Para ela, a idade trouxe alguns cuidados. Só dirigir em lugares que conhece, guiar durante o dia, ir devagar e com prudência. Meus netos, meus filhos, esses a gente tem que dizer, calma, calma. Mas não, eu não sou de correr. O Brasil não impõe um limite máximo de idade para dirigir, mas a partir dos 65 anos, o motorista deve passar por avaliação médica a cada 3 anos para renovar a habilitação. O procedimento é necessário porque, ao envelhecermos, algumas capacidades, como o reflexo, diminuem. Doenças na área da percepção, visão, audição, e doenças, muitas delas na área do movimento, que se torna mais lento, que se torna mais difícil, ou pela doença, ou muitas vezes por medicações que estão sendo usadas. Na semana passada, o acidente de carro provocado pelo príncipe Filipe, marido da rainha Elizabeth II, trouxe à tona a discussão sobre a idade máxima para guiar na Inglaterra. Filipe, de 97 anos, capotou o veículo e bateu em outro carro onde estava um bebê de 9 meses. Dias após o acidente, ele foi flagrado dirigindo sem cinto de segurança. O Japão, que tem uma das populações mais idosas do mundo, tenta convencer quem tem mais de 75 anos a não dirigir. Aos 102 anos, um motorista goiano chama atenção pela vitalidade. A repórter Danusa Azevedo, da TV Brasil Central, mostra quem é ele. Olha só o que é que está aqui na minha mão, a carteira de habilitação do seu Vianello. Data de nascimento, dia 29 de novembro de 1916. A primeira habilitação foi em agosto de 1946, ou seja, são 72 anos que o seu Vianello tem de motorista. Tem o tempinho todo. E no volante tá piloto ainda. Ainda tá dando pra andar. Tá aí, 102 anos. Bem, aqui no estúdio, o assunto é bastante polêmico, mas ele vai comentar a lei. Convidamos o advogado especialista em trânsito, Carlos Roberto Gonçalves, para comentar essa questão, os idosos ao volante. Doutor Carlos, boa noite. Boa noite, Zé Henrique. O que prevê a lei nessa questão? Olha, a avaliação, todo condutor, ele deve submeter regularmente uma avaliação física e mental. Tratando-se de idosos, essa avaliação ela não é até 3 anos, porque o médico, ao avaliar a pessoa idosa, ele pode reduzir esse prazo para 2 anos, 1 ano, né? E até mesmo dar habilitação, conceder habilitação com uma restrição. O idoso ele pode ter o direito de dirigir, contudo, esse direito pode ser restrito. Dirigir apenas em perímetro urbano, não dirigir por rodovias, não dirigir no período noturno. Ou seja, o médico tem opções de restringir este direito. Isso vai depender, obviamente, das condições físicas e mentais que essa pessoa apresenta no ato do exame.
Bem, tivemos inclusive o comentário do médico. Vários tópicos são observados, inclusive o momento da saúde e até a medicação que a pessoa tem que tomar diariamente, não, doutor? Correto. Importante lembrar que a carteira de habilitação, a Carteira Nacional de Habilitação, CNH, nada mais é que uma autorização do poder público para que a pessoa possa exercer esse direito de conduzir veículos por vias públicas, né? E, portanto, o Estado tem toda a legitimidade em restringir o exercício desse direito, né? No caso, tratando-se de pessoa idosa, é normal que com o passar do tempo, com o chegar dos anos, né, além da experiência, outros problemas também chegam, né? Como, por exemplo, dificuldade de visão, diminuição dos reflexos. Isso faz com que o médico seja mais criterioso na avaliação. É fato que, ao renovar a habilitação, a pessoa responde um questionário. E a depender desse questionário, o médico concede ou não, restringe ou não, né? Agora, se a pessoa omitir informações neste questionário acerca das medicações que toma e dos problemas de saúde que possui, e se o médico visualmente entender que ela apresenta um bom quadro clínico, possivelmente ela obtenha a habilitação com prazo máximo de até 3 anos, né, e sem restrições. O bom senso da pessoa interessada na renovação da CNH, a pessoa de idade, também deveria prevalecer? Esse é um ponto importante ou não? Olha, nós vivemos um problema muito sério com relação ao trânsito, diz respeito ao volume de veículos, né, e à engenharia do tráfego. Nós vivemos no interior, mas se nós pensarmos em uma cidade como São Paulo, capital, tem uma dinâmica de trânsito muito intensa, que em determinadas vias realmente tem que repensar a questão de uma pessoa idosa dirigir. É claro que o ser humano tem as suas peculiaridades, como vimos uma pessoa de 102 anos ali, aparentemente lúcida, né? Felizmente não acometida pela senilidade. Mas os familiares têm um fator muito importante nisso, nessa questão do bom senso, de quando verificar que o seu ente querido, que embora tenha a habilitação, queira continuar dirigindo e não tiver mais condições, de convencê-lo de que não é o mais adequado, né? Renovação da carteira de habilitação pelos idosos. Mais algum destaque? No tocante à renovação de habilitação, os médicos em geral, eles até entendem que, no geral, as renovações deveriam ser feitas anualmente. Lembra-se que no passado a pessoa renovava com 20 anos, depois foi para 10 anos, hoje está em 5. Os especialistas em segurança de trânsito, os peritos de trânsito tentam reduzir lá no CONTRAN esse prazo, mas entendemos que 5 anos para a pessoa que ainda não atingiu, não é idosa, está de um bom tamanho. Até 3 anos para quem é idoso também está de bom tamanho, já que o médico pode restringir, né? E o médico tem que ser criterioso, por quê? Ele, ao conceder o direito dessa pessoa a conduzir veículo, ele traz para si uma responsabilidade objetiva, ou seja, se essa pessoa convulsionar, se envolver no acidente de trânsito no qual resulte em vítimas, em prejuízos a terceiros, o Estado e esse médico serão responsabilizados diretamente. Bem, deixa eu aproveitar sua presença aqui. Saiu uma pesquisa essa semana revelando 65% dos caminhoneiros brasileiros têm problemas de visão. E aí, doutor? Correto. Uma questão de saúde pública, né? Essa visão oftalmológica. Na verdade, nossos amigos caminhoneiros, né, que, como eles afirmam e é verdade, levam o Brasil nas costas, né, é uma classe muito exigida e precisa os órgãos de saúde ser mais efetivos com relação a um apoio, né, com relação à melhoria. No que diz respeito, a pessoa ela faz as avaliações a cada vencimento da carteira, né? Mas os órgãos de trânsito deveriam disponibilizar de forma mais frequente. O SEST e SENAT, ele tem campanhas, né? Mas deveria ser mais efetivo para evitar tragédias no trânsito.
Bem, só para a gente concluir, no ano passado as montadoras convocaram 2,5 milhões de proprietários de veículos para recalls em razão de problemas de toda a ordem. Já chegamos praticamente no final do mês de janeiro e os 2 primeiros recalls já foram convocados. Pela Volkswagen, 186 mil veículos Saveiro, em razão de problemas no freio traseiro. E agora temos aqui a convocação pela Toyota. 380 mil proprietários de veículos modelos Corolla, Etios, Fielder, Hilux, SW4 em razão do airbag mortal da Takata. Realmente um problema muito sério, mas a onda de recalls continua por causa de problemas e todas as montadoras. Que comentário fazer, Dr. Carlos? Em específico, o recall da Toyota causa uma surpresa porque este equipamento, este airbag, vitimou muitas pessoas nos Estados Unidos. Ele equipava veículos da GM por lá. Isso gerou uma ação de bilhões, né? E surpreende que ainda continua a ser instalado nas montadoras do mundo afora. Há uma falha do sistema que permite que as montadoras coloquem veículos que exponham os consumidores ao risco. O recall, ele é importante, que dá a possibilidade de que ela chame esses veículos para que faça essa manutenção. Mas não vamos negar que permitir que esses veículos com essas falhas sejam colocados à venda, num contexto em que ela tem uma tecnologia que ela permite aferir a qualidade, é uma conivência do poder público. Deveria, no meu entender, que todas as vezes que um recall for chamado, uma punição às montadoras no sentido de que elas sejam mais cautelosas com relação à comercialização, né? Porque em que pese haver o recall, chamar de volta essa oportunidade, mas isso é para acontecer exponencialmente, é algo para acontecer de uma forma esporádica. E não para ser algo frequente do nosso cotidiano, né? Então, a pessoa compra um veículo e já fica esperando o recall. Isso sem contar vários modelos de veículos que existem problemas de recall que não foram feitos. Por exemplo, a Volkswagen tem um modelo de veículo Gol fabricado no ano de 2012 que tem um problema sério de motor. Quem já teve esse veículo sabe que não foi chamado a recall, né? Mas é um veículo com um péssimo problema mecânico que não foi corrigido pela montadora. Muito bem. Obrigado ao advogado especialista em trânsito, Carlos Roberto Gonçalves. Bem, a palavra-chave para esse ano de 2019, a palavra é planejamento, tanto em nível da economia nacional, como também a economia doméstica. Planejamento do orçamento. Por isso, a expectativa para esse novo ano é muito grande e creio que você também. É preciso planejar a economia. Nas principais capitais brasileiras, o trabalhador gasta em média R$ 700 por mês para almoçar. Agora imagine se você pudesse vir ao restaurante, escolher o que vai comer, efetuar o pagamento e ter parte do dinheiro pago de volta. Isso se chama cashback, uma prática comum nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a tradução em português é seu dinheiro de volta. Para isso, o consumidor precisa se cadastrar no site ou aplicativo que oferece o benefício, informando dados pessoais e de cartão de crédito. Depois ele busca uma loja ou serviço cadastrado e efetua a compra. Em seguida é informado o percentual sobre o valor pago, que varia de 5% a 15% e que terá como bônus na próxima compra ou creditado na conta bancária. A empresa de cashback ganha uma comissão com a venda, o consumidor ganha o bônus e o comércio fideliza o cliente. Neste restaurante
conquistam 30 novos consumidores por mês via cashback. Em um ano, a empresa devolveu R$12 mil aos clientes. Mas a gente trabalha dentro do desconto, dentro da possibilidade, e a gente acaba aumentando a receita em vez de ferir a marca. Esse outro site começou a operar há 20 dias. Já são mais de 200 lojas cadastradas. 40% são pequenas empresas. O consumidor ganha créditos e pode efetuar o saque a partir de R$20 acumulados. Se fizer uma compra de R$1.000, ganhou 10% de cashback, ele vai ter R$100 que ele pode sacar direto na conta corrente dele. A Aline é fã desse modelo de consumo. Em quase todas as compras, a estudante consegue parte do dinheiro de volta. Eu já saquei 3 vezes, né? 2 das vezes eu consegui apenas R$20 e eu utilizei para comer alguma coisa que eu queria, e os R$60 eu utilizei para comprar um presente de Dia das Mães. Tá aí, é o planejamento orçamentário. Destaque final, 3 barragens rompidas em Minas Gerais da Vale. Bombeiros estimam o número de vítimas desaparecidas em torno de 200. A notícia tem repercussão mundial e o presidente Bolsonaro vai fazer um voo sobre a região neste sábado. Lamentavelmente, faltou ação, faltou manutenção e tudo ocorre de novo. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Notícias. Oferecimento Unimar, Universidade de Marília. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.